Art tinha se despedido de todos e estava se preparando para poder entrar. Ele então percebeu que tinham mais elfos dentro da carruagem e um estava falando com ele, já o conhecia. Porém, o nosso prota não fazia ideia nenhuma de quem era. Então começou a gritar dizendo que era o nobre que lhe tinha vencido injustamente um desafio de costume de duelos. Enquanto todos riam atrás dele, ele disse que todos sabiam que, exceto esse caipira humano, que todos em um duelo deveriam usar magia. Também que o desafiante sempre ataca primeiro, porém o nosso prota não estava nem se lembrando quem ele era. Após um momento então ele começou a se lembrar. Disse que o nome dele era Ivazar, mas ele sempre errava o nome do cara. Ele disse então que seu nome era Ferri Ivazar e que era herdeiro de uma família nobre e que ele podia ter sido derrotado enquanto ele era criança, mas se eles brigassem agora. Porém o nosso prota interrompeu e pegou na mão dele, pedindo desculpas por intimidar ele naquela época e que foi um prazer vê-lo novamente. Então respirou fundo e aceitou as desculpas. Então a elfa que estava atrás dele disse que podia simplesmente chamar ele de Fei Fei e ele ficou mais envergonhado ainda. Nosso prota então ficou muito feliz vendo aquela cena engraçada, mas diante de tudo a única coisa que ele queria era realmente voltar para casa. Então após um momento eles atravessaram pelo portal, chegando então na cidade flutuante. Os guardas então que estavam dirigindo a carruagem disse que eles já tinham chegado à cidade. Nosso prota então começou a observar a cidade inteirinha, dizendo que aquilo era muito grande e dizendo que a sua mãe e o seu pai estavam naquela cidade. Aquela era uma cidade muito famosa e conhecida por ter um rei muito poderoso e também estava muito avançada em tecnologia, sendo então considerada um dos melhores lugares para se estudar. O nosso prota então foi deixado na frente da casa onde os pais dele estavam. Ele então achou aquele lugar muito grande e começou a andar em direção à porta, dizendo então a Sylvie que finalmente eles estavam em casa e perguntando se ela estava pronta para encontrar com a sua família. Após isso, nosso prota então bateu na porta e começou a se lembrar de todos os momentos que ele passou para poder ter chegado ali. Ele primeiramente tinha quase morrido. Depois ele acabou perdendo alguém importante para ele. E ainda acabou matando pessoas nesse meio período. E ainda por cima tinha feito um treinamento para sua vida inteira, onde deixou ele muito mais forte. Mas nada disso era tão estressante quanto aquele momento. O momento onde ele iria finalmente reencontrar sua família. Após isso ele começou a ouvir uma voz feminina. E ele foi atendido por uma senhora de idade. Ele então disse que era um prazer conhecê-la e que seu nome era Arthur Lewin, dizendo que ele tinha sido informado que sua família atualmente estava morando naquela mansão. Então ela se atentou que era Lewin o nome dele, e ele então percebeu que tinha uma criança grudada à roupa dessa empregada. Sua mãe apareceu então chamando pela Eleanor, que era sua filha, já que ela tinha que alimentá-la. Porém, na mesma hora que ela chegou perto, ela começou a derrubar a vasilha. Mas ela não acreditou que na verdade quem estava na porta era o seu filho, que tinha sumido por anos e que ela tinha realmente pensado que morreu. E ela então começou a correr em sua direção sem se importar com nada. Enquanto o nosso prota percebeu então que Lewin, a menina que estava ali, era na verdade a sua irmã, que fez com que ele chorasse na hora. Então virou e disse que estava em casa finalmente. A sua mãe então não conseguia se conter e o abraçou fortemente, dizendo então que ela sabia que aquela voz realmente era real. E sim, agora ele tinha voltado. Ela chorou muito dizendo que o seu bebê estava em casa. A sua irmã mais nova, porém, não sabia porque sua mãe estava chorando. Começou a puxar o vestido dela, dizendo para que ela não chorasse. O pai do nosso prota então, de alguma forma, descobriu que seu filho estava ali e correu em direção à sua casa rapidamente, tirando suas luvas e até mesmo seu sapato, qualquer coisa que tivesse na frente, para então poder reencontrar o seu filho. A babá então apontou em direção aonde ele estava e ele então chegou e abraçou fortemente o seu filho. Aí que o nosso prota não aguentou mesmo e começou a chorar mais ainda. Então eles finalmente se encontraram e até mesmo a empregada começou a chorar com aquela situação. Mas então, após tudo isso, toda aquela emoção ter passado, começaram a conversar, perguntaram como ele estava se sentindo e se ele tinha realmente uma doença rara e se ele tinha sido totalmente tratado, se durante aquele tempo ele tinha se alimentado bem. Então o pai do nosso prota disse que ela estava fazendo muitas perguntas ao mesmo tempo e que deveria ir com mais calma.
Ele então disse que eles estavam certos e chamou Elenoir para dar um oi ao seu irmão, enquanto ela estava brincando com um dragãozinho. Sua mãe então disse que ele na verdade era o irmão mais velho dela, então percebendo isso decidiu então cumprimentá-lo. Ela então desceu do sofá, indo em direção ao nosso prota. E sua mãe continuou dizendo que esse era o irmãozão que ela tinha, que eles contavam nas histórias, antes que ela dormisse. Ele então disse, olá irmão mais velho. Ele também cumprimentou ela, dizendo que finalmente era um prazer conhecê-la. Depois do nosso prota se acomodar, ele passou um bom tempo explicando tudo desde o início. E enquanto ele confiava em sua família, ele optou por deixar de fora Sylvia, explicando a sobrevivência dele da queda do penhasco como uma combinação de sorte e uso inconsciente de magia do seu corpo para se proteger. Ele então continuou contando que encontrou a Tessia e ao passar o tempo no reino de Elenoir e ficou um bom tempo lá se recuperando. Então seu pai também perguntou o que tinha acontecido a respeito daquele bichinho em sua cabeça. Então ele disse que enquanto ele estava viajando, ele tropeçou na cova de uma besta de mana com a mãe de Sylvie, morrendo por causa de um ferimento. E então ele disse que não pôde fazer nada pela mãe e agora está cuidando da filhote desde então. Sua mãe, porém, perguntou se ele tinha certeza de que ele estava totalmente curado agora e se havia alguma chance de a sua doença retornar de novo. Ele então disse à sua mãe que não precisava se preocupar mais, já que aquela doença tinha a ver com a estabilidade do seu núcleo de mana, por ele ter despertado tão cedo. Porém, o nosso prota se sentia muito mal, principalmente por guardar segredos deles, mas até que ele ficasse mais forte, era muito perigoso para eles saberem de tudo aquilo. Seu pai, então animando ele, perguntou se seu núcleo de mana estava em qual estágio. Sua mãe então gritou dizendo que não era hora para fazer aquilo e que ele tinha acabado de chegar em casa e ele já estava perguntando em qual estágio de mana o seu filho estava, dizendo à sua mulher que não havia problema nenhum em comparar o crescimento deles. O pai dele então disse que depois que ele chegou ali, ele começou a trabalhar como instrutor dos guardas da casa de leilão de Helsia. Nosso prota então brincou com ele dizendo que não foram só os seus pelos no rosto que cresceram, então perguntou em qual estágio ele estava. Então após isso ele começou a gargalhar muito, dizendo que agora o seu velho, há 2 anos, tinha entrado no estágio laranja escuro. Nosso prota então disse que percebeu que ele estava ficando mais forte, se perguntando como que ele ficaria na próxima fase. Dizendo então que o seu pai deve ter trabalhado muito, porém ele começou a dançar, então ele começou a achar que não. Ele então começou a dizer que era impressionante ele ter chegado lá, e perguntou em qual estágio seu filho estava, e ele disse vermelho claro. Ele então olhou vermelho. Claro, ele já ficou impressionado, já que o seu filho estava 2 níveis acima dele. Nesse período ele acabou soltando um palavrão e a sua filha começou a imitar. Então a sua mãe ficou brava, dizendo que o Ray não deveria falar palavras de baixo calão na frente da sua filhinha, saindo então dela uma aura escura que começou a dar medo em todos eles. Ele tentou se redimir dizendo para que ela não falasse aquela palavra. Após isso então ele começou a balançar o seu filho se perguntando se realmente ele estava no estágio vermelho e quando e como ele chegou lá. Ele então, sem pensar 2 vezes, falou que seu filho deveria treinar com ele imediatamente. Sua mãe então não acreditou naquilo, porém Art começou a rir e gargalhar muito. Porém chegou um homem correndo, abrindo a porta e o nosso prota estava de olho nele. Ele então percebeu que na verdade eram as pessoas que tinham cuidado da sua família enquanto eles estavam lá. Ele disse que tinha acabado de ouvir que seu filho realmente estava vivo e tinha chego ali. Então ele chamou ao Vicente e a Tabitha e disse que gostaria que eles conhecessem o seu filho Arthur, e ele realmente estava de volta. Ele não acreditou, dizendo que poderia ver aquilo. Também apresentou a Arthur dizendo que ele era o Vicente e que administrava a casa de leilões de Hestia e que era um velho amigo para quem agora ele estava trabalhando. E também estava na casa dele, então disse para Arthur se apresentar antes deles começarem a destruir a casa. Art disse que era um prazer e também que tinha certeza de que tudo isso poderia ser uma surpresa para eles, mas foi ele quem pediu para que seus pais não contassem nada a ninguém. Então, vendo todo o respeito do Art, começou a se perguntar se realmente ele era parente do pai dele mesmo. Art, porém, respondeu que sempre perguntavam isso a ele. A mulher de Vincent disse que era ótimo tê-lo naquela casa, e que aquela sua filha se chamava Lilia,
e eles tinham a mesma idade e esperou que eles fossem amigos. Nosso prota então acenou e a menina já teve o coração acertado por uma flecha, não pelo nosso prota, mas sim pelo dragãozinho que ela achou muito fofo. Aquela agitação toda, então o homem perguntou sobre o que era a respeito de destruir a sua casa. Ele então disse que estava prestes a voltar a treinar com seu filho. Então ele ficou tranquilo, já que seria só uma briga de pai e filho. Ele então pensou: uma briga? Pensando se realmente eles iriam brigar, já que um adulto contra uma criança seria muita apelação. Perguntando se realmente ele deveria acreditar que uma criança de 8 anos não apenas despertou, mas progrediu em 3 estágios, sendo que mesmo até aqueles pirralhos gênios e snobs admitidos pela Academia Shairos mal estavam no estágio vermelho escuro e eles tinham 11 ou 12 anos de idade. Sua mulher então disse que ele deveria sentar e observar. A mãe de Art já disse que até mesmo ela ficou surpresa, já que Arthur sempre foi um grande aprendiz, dizendo também que ele não tinha motivos para mentir. Nosso prota já achou que seria melhor se ele não dissesse que ele estava apenas no vermelho porque ele não conseguia treinar o seu núcleo enquanto assimilava com a vontade da Sylvia, verificando que ele poderia ficar muito mais forte. Então ele começou a se preparar para lutar contra o seu pai. Então seu pai disse que esperava que ele estivesse pronto, dizendo que ele não era o mesmo homem daquela época. Nosso prota virou e disse que não é o mesmo de antes. Nosso prota então começou a se mexer de uma forma tão rápida que parecia uma sombra. Então ele apareceu atrás do seu pai, a intenção de chutá-lo pelas costas. Seu pai então ficou impressionado pela sua velocidade, porém conseguiu defender o ataque dele, dizendo então que ele teria que se esforçar mais do que isso. Enquanto ele falava, o pé do nosso prota apareceu na sua cara, só que o nosso prota chutou o braço dele para baixo sem que ele conseguisse perceber, avançando então com uma cotovelada na direção do seu pai. Porém ele conseguiu desviar e segurar na mão do nosso prota. Ele então segurou na gola da camisa do seu pai e aplicou um golpe nele, na intenção de derrubá-lo. Ele então, ao invés de cair, começou a dar vários saltos e se afastando de seu filho. Art então perguntou sobre as habilidades que ele tinha aprendido. Seu pai então disse que não era nada mal, admitindo que ele foi pego desprevenido, mas que seu velho agora iria ficar no modo sério. Então ele socou as suas 2 mãos, dizendo que era um pequeno truque que aprendeu depois que entrou no estágio laranja escuro, fazendo então com que seus punhos ficassem em chamas. Para os aumentadores, sua afinidade por elementos era muito mais sutil, e a manifestação real dos elementos ocorria somente depois que o aumentador cruzava um certo limite. Para o seu pai, que lutava e treinava muito desde pouca idade, mas que já possuía um treinamento difícil, levou-o até o estágio laranja para transformar seu uso explosivo de mana em fogo real. Já no mundo onde o nosso prota veio, os elementos não estavam destinados ao nascimento, mas a um caminho que se seguiu de bom grado, que era o esforço. Em resumo, no mundo do nosso prota, basicamente era pelo esforço que você conquistava as coisas. E para ele, que já tinha tantas vantagens desde que veio aquele mundo, tudo se juntou para aquele momento, já que desenvolveu sua mana muito cedo. E ele também disse que tinha aprendido um truque ou 2 também, começando então a liberar raios do seu corpo e dizendo ao seu pai para que ele não se surpreendesse demais com essa habilidade dele. Eles então perceberam que nessa idade Arthur já era um desviante, era alguém que tinha elementos fora do normal, e simplesmente o cara estava usando a habilidade de raio, que deixa ele mais rápido ainda. Nosso prota então partiu para cima do pai dele, e o pai dele tentou desferir um golpe de fogo nele, porém ele conseguiu desviar muito rápido, fazendo até mesmo seu pai suar naquela situação. Seu pai então deu um chute no chão, fazendo com que explodisse, e então ele saltou para outra direção, longe daquela explosão, arranhando o chão para que ele pudesse parar. No mesmo segundo ele já voltou atacando seu pai mais uma vez, e ele conseguiu defender o golpe, porém aquele choque de fogo com relâmpago acabou resultando numa explosão. Os dois então não pararam e continuaram se socando. O soco deles então acabou se colidindo, causando então uma explosão maior ainda, fazendo então com que pessoas que estivessem longe percebessem o tamanho da confusão que estava acontecendo lá. Com aquele soco que se chocou, seu pai acabou voando para longe, porém ele não quis ficar para trás e já pulou em direção ao nosso prota na intenção de socá-lo mais uma vez. Então percebeu que não iria conseguir desviar, então decidiu se defender daquele golpe. Após então nosso prota conseguir defender aquele golpe, eles começaram a se socar várias vezes. Porém o nosso prota estava conseguindo desviar os ataques físicos dele, chegando até mesmo a socar o rosto de seu pai.
Seu pai, então, aproveitando, desferiu vários socos em sua direção, cerca de mais de 10 socos, e o nosso prota estava desviando, porém um desses socos acertou em seu rosto. Ele então disse que o soco de seu pai estava ficando muito poderoso e ele estava sendo muito esperto, conseguindo manter ele distante com socos bem longos. Porém o nosso prota então decidiu que tinha que avançar e então ele correu em direção a um ponto fraco de seu pai para poder acertá-lo. Porém os dois acabaram empatando, onde ele ia acertar o seu pai e o seu pai iria acertar ele. Todos então que estavam observando ficaram espantados, já que o nosso prota conseguiu empatar com seu pai, que era bem poderoso. Enquanto isso, a Sylvie seguia com sono. Seu pai então começou a rir da situação, dizendo que esse truque que o filho dele tinha aprendido era um truque maravilhoso e que ele estava muito mais forte do que antes. O nosso prota, porém, disse que Relâmpago era, na verdade, de longe, a afinidade desviante mais bem sucedida, porém, ele ainda tinha muitos caminhos a percorrer, já que a sua habilidade com gelo ainda era estável e ele nem conseguiu desbloquear som ou gravidade. Mas ainda assim, ele pensou que foi muito bom poder se gabar para os seus pais. Seu pai então começou a perguntar quando ele tinha aprendido aquilo, como ele aprendeu e o que ele sabia mais. Ele disse que não fazia muito tempo, mas ele podia controlar, dizendo que não poderia fazer muito mais que aquilo. Porém, a sua irmãzinha começou a correr para lá e a sua mãe tentou pegá-la para ela não correr em direção ao fogo e se queimar. O dono da casa estava desnorteado após ver o poder do nosso prota, dizendo até mesmo que precisava de uma bebida para poder digerir tudo aquilo. A mulher dele só pensava que realmente Art era uma criança extraordinária. Após tudo aquilo, os funcionários chegaram para apagar o fogo e arrumar a bagunça que eles tinham feito, enquanto eles foram jantar. O dono da casa, após beber um copo de vinho, já estava embriagado e começou a perguntar a Ray se ele sabia o futuro que seu filho iria ter, dizendo que claro que sabia, e ainda falou que o Art tinha despertado com apenas 3 anos de idade. Eles então ficaram espantados se aquilo era realmente verdade, e sua mãe disse que ele explodiu a casa inteira, enquanto seu pai ria, dizendo que eram bons tempos. O dono da casa então perguntou a Ray se era uma boa ideia matricular a Art na Academia Shyrus. Ele, porém, se perguntou se seria uma boa ideia, já que ele tinha apenas 8 anos e a Academia era a instituição mágica de maior prestígio do continente. Sua esposa, porém, disse que seu marido bêbado fazia questão e com o nível de talento que ele tinha, iria valer muito a pena patrocinar Arthur para que ele não precisasse se preocupar com outros custos das mensalidades. Sua mãe, porém, disse que eles não deveriam fazer isso, já que eles já estavam ali vivendo por conta deles e ainda assim pagar a educação do seu filho, dizendo então que seria abusar demais do dinheiro deles. Ele, porém, disse que por acaso ele fazia muitos negócios com a famosa diretora da academia e ele poderia falar com ela, porém, nosso prota pediu desculpas e disse que precisava falar algo. Vendo como isso afetaria o seu futuro, perguntou se poderia dizer uma coisa. Fala comigo, pessoal, não deixa de se inscrever e nem de deixar aquele like maravilhoso se você gostou. Também deixa um comentário aí se você realmente quer a continuação dessa série, que eu vou continuar trazendo ela sem problema nenhum. E também nos ajude a alcançar a meta de 1000 inscritos. Muito obrigado, pessoal. Valeu, valeu!